Olá, irmãos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, irmãos, a gente vamos falar a respeito sobre questão de batismo de criança, né, com 12 anos, tá bom? Então, eu fiz umas perguntas lá para os membros, né, da Novo Tempo, os membros, né, adventista da Novo Tempo, né? Eles estavam falando a respeito, né, sobre que a gente, né, estamos errados em dizer que não pode batizar criança, né, de 12 anos, tá bom? Então me acompanhe essa mensagem aí, né, do membros, né, da Novo Tempo Adventista, tá bom? Me acompanhe essa mensagem aí. Bom, amados irmãos, como eu não tenho o outro celular para acompanhar essa mensagem aí, né? Então, o que está acontecendo aí? Então eles usam esses argumentos aí para poder batizar crianças de 12 anos. Então ele diz que antigamente criança de 12 anos não era criança. Então ele diz que hoje no nosso tempo, criança de 12 anos é criança para nós. É isso que ele quer dizer. Só que no outro tempo, antes, criança de 12 anos não era criança. Então, nós já vemos um grande erro aí, né? Nós já vemos um grande erro aí. Porque no outro tempo, realmente, criança de 12 anos são criança ainda, né? São criança, né? Tem mente de criança. Bom, aí a outra parte que ele fala sobre questão que criança de 12 anos sabe reconhecer, né? Sabe reconhecer entre o bem e o mal. Agora a pergunta é: do que é que ele está falando? Ele está falando das coisas espiritual ou coisas da terra, né? Então eu quero falar para os membros adventistas da Novo Tempo é o seguinte: criança de 12 anos, elas vão compreender sobre as coisas da terra, o que é errado e o que é o certo, né? Então eles vêm aprendendo com os pais, né? Por exemplo, nós fala para o nosso filho, né? Com 4 anos, 5 anos, ó, filho, não pode, né? Não pode mexer, né? Então a gente vai ensinando, né? Não pode mexer aí, viu? Então ali há um perigo, né? Então nós dissemos para o nosso filho de 12 anos, filho, não pode não, viu? Filho, não pode não, viu? Então eles vão aprendendo sobre discernir, né? Discernir entre o bem e o mal sobre as coisas da terra, né? O que é perigo para que nossos filhos não pratiquem esses perigos das coisas da terra. Vá acompanhando aí, irmão, que eu vou explicar tudo aqui, ok? Então, a outra mensagem que ele fala é que Jesus, com 12 anos, Jesus com 12 anos, começou a ensinar para aqueles doutores da lei com 12 anos. Aí eu olhando, né, olhando essa mensagem que você viu aí, dos membros adventistas da Novo Tempo, é que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver sobre o que do meu comentário que eu fiz, né? Do meu comentário que eu fiz, tudo que ele falou aí não tem nada a ver, né? Porque eu estou falando é do batismo e não de ensinamento, né? De ensinamento. Então, aí eu falei para os membros, né, adventistas da Novo Tempo, que Jesus não foi batizado com 12 anos, né? Esse é o ponto que não se pode se calar. Essa é a grande verdade, tá? Então o que acontece? Que Jesus ele foi preparado, né? Jesus ele foi ensinado pelo Pai. Jesus já nasceu já com que o Pai ia botar do seu espírito no seu filho, espírito de sabedoria, de conhecimento. Então Jesus ele não foi ensinado, né, por Maria, né, por nossa irmã Maria, sobre a Bíblia Sagrada, não. Jesus já veio preparado por Deus com o Espírito,
né, de sabedoria, ok? Então Jesus com 12 anos, Jesus já estava começando ali já o seu ministério. Jesus estava pregando ali, ensinando o certo para aqueles doutores da lei. Quem disser que Jesus não ensinou aqueles homens doutores da lei, pelo amor de Deus, essas pessoas precisam, né, de sabedoria de Deus, Então, se você pegar no texto lá, você vai ver que Jesus, com 12 anos, estava ali no templo, fazendo perguntas para aqueles doutores da lei. Então, quando Jesus ele via que não era segundo a verdade, então Jesus ele estava já ensinando, com 12 anos, já estava ensinando aqueles doutores da lei sobre o caminho da vida eterna. Ok, amado irmão? Então vamos lá. Então Jesus ele foi batizado, né? Que praticamente, né, ali. Mas a Bíblia não fala, né? A Bíblia não fala sobre exatamente qual é, né, o ano que se pode se batizar. O ano realmente que se pode se batizar. Se é com 13 ou 14, a Bíblia não fala, ok? Mas uma coisa é certa, que Jesus não foi batizado com 12 anos. Então a gente temos que seguir o princípio bíblico, né? Ser exemplo de Jesus Cristo, né? Todas as crianças têm que seguir os exemplos de Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi batizado desde criança com 12 anos, não. Esse é o ponto final, ok? Bom, vamos lá. Irmãos, criança com 12 anos, preste atenção, ok? Criança com 12 anos, ela ainda vai ter a mente de criança. Vai pensar como criança, vai agir como criança, ok? Então, crianças que são batizadas com 12 anos, ela não vai ter plenamente a consciência, realmente a consciência das coisas espiritual, entre o bem e o mal, sobre realmente as coisas espirituais. Não vai ter. Então o que acontece é que a criança vai ser batizada, mas na mente não é uma mente que vai ter uma mente séria. Porque primeiramente o batismo é para quem crê. Então a criança de 12 anos vai ser batizada porque aprende do seu pai. Você crê no batismo, aí a criança vai dizer, creio. Só que a mente dela vai ser sempre mente de criança. Vai pensar como criança e brincar como criança. É como diz o apóstolo Paulo. Quando eu era criança, eu pensava como criança, Mas quando me tornei adulto, aí eu penso como homem, ok? Então, irmão, o que acontece é que quando a pessoa chega nos 18 anos, aí a pessoa já não se tornou mais criança, já é uma adolescente, uma pessoa que já tem a mente realmente pronta. Uma pessoa com 18 anos já tem uma mente pronta para distinguir entre o bem e o mal sobre as coisas espirituais, ok? Não vá confundir de discernir entre o bem e o mal com coisas da terra, tá? Como faz aí, né, os adventistas da Novo Tempo, misturando as coisas, ok? Então, veja. Então, como vocês podem ver, né, esse falso profeta Mirim, o Miguel tem a mente de criança. Ele não leva a sério as coisas realmente de Deus. Ele tem a mente de criança, parece que ele tem 16 anos, né? 16 anos, se eu não me engano, né? Mas tem a mente de criança, irmão. A mente do Miguel, o falso profeta Mirim, ele tem a mente de criança. Ele fala doidice, coisa por coisa. Ele fala coisa por coisa, doidice mesmo. Ele não respeita a Bíblia Sagrada, não leva a sério a palavra de Deus, não. Está brincando com as pessoas. O Miguel
o profeta Mirim está brincando com as pessoas. Ele não leva a sério. Por mais que a pessoa fale e ensine, ele não quer saber, é criança, é criança. Ele foi ensinado assim por esses pastores do sistema a prepararem ele para o comércio, para ganhar dinheiro. Então, eu observando o Miguel, ele tem a mente de criança, ele tem a mente de criança. Mas uma pessoa já com 18 anos, já tem uma mente preparada, uma mente adulta, uma adolescente, a mente realmente adulta, consciência realmente de que ele vai se batizar, né, vai crer, se batizar e seguir com força, com toda a verdade, pegar firme na palavra de Deus. Mas criança de 12 anos, irmão, eu sou experiência disso, né? O meu filho com 12 anos, a mente dele era de criança, brinca como criança, pensa como criança. Aí eu falava para o meu filho, né? Sobre as coisas de Deus, né? Aí meu filho dizia, não, painho, não sei o que é. Aí eu já me esqueci, né? Que eu já me esqueci. Aí eu falava uma coisa, aí meu filho dizia, não, painho, ele falava outra coisa, né? Quando eu falava a respeito de Deus, ensinando sobre Deus, né? Para meu filho, né? Porque a mãe dele é católica, aí levava meu filho para a igreja católica e tal, né? Desde pequeno, ela levava meu filho para a igreja católica, né? Aí eu sempre ensinava meu filho, né? Mas meu filho, mesmo com 12 anos, ele não dava ouvido para mim, né? Para você ver como a criança de 12 anos, ela não tem a consciência da verdade. Vai pensar como criança e assim vai, tá? Mas graças a Deus, que eu sempre ensinando meu filho, alertando a ele sobre a questão da igreja católica e tal. Graças a Deus, o meu filho, quando foi atingindo a sua idade, né, ele começou a entender, né, sobre a questão da verdade. Então é isso, amado irmão, tá? Então o que acontece é que a igreja adventista aceita, tá? E a igreja aceita calvinista, e outras por aí. Eles batizam criança de 12 anos, né? E isso está fora da Bíblia Sagrada. Está fora da Bíblia Sagrada. O nosso exemplo, para você ver que criança de 12 anos não pode ser batizada, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso exemplo, ok? É o nosso exemplo. Então, aquelas pessoas que estavam perseguindo o profeta do Senhor, ali não eram crianças, não, tá? Não eram crianças de 12 anos, não. Eram rapazes. Significa que eram jovens, tá? Até que Deus mandou o urso e devorou aqueles rapazes, que eram jovens, ok? Eu creio que eram jovens que já tinham seus 18 anos. Então, aqueles rapazes que estavam maltratando, perseguindo o profeta, talvez querendo matar até o próprio profeta do Senhor. Porque esse povo, né, filhos de sacerdotes judeus, de fariseus, tudo deles era querer apedrejar o profeta do Senhor, né? Esses judeus, fariseus, que mataram muitos dos nossos profetas do Senhor. Então, com certeza, esses jovens, ensinados pelos sacerdotes fariseus, eram jovens rapazes que queriam matar o profeta, correndo atrás do profeta, debochando e... Você entendeu? Então, é isso, meu irmão, ok? Então, criança de 12 anos não tem a consciência que nós temos, adulta. Criança de 12 anos não tem a mesma consciência de alguém que tem 18 anos, ok? Quando eu tinha meus 15 anos, eu já tinha uma mente mesmo, mas com 12 anos eu não tinha mente realmente adulta, mas com 15 anos eu já começava a entender realmente das coisas
e ter uma mente mais, né, adulta, ok? Então é isso, ok? Então é o seguinte, com 12 anos não se pode batizar a criança não. O que acontece é que essas seitas, elas seguem a mesma doutrina da Igreja Católica, de batizar criança, ok? Então o que eu vejo aí, um exemplo, é que o exemplo que eu vou falar para vocês. Então, irmãos, por exemplo, eu acredito muito que o próprio Dutério que trouxe essa coisa de batismo de criança de 12 anos, o próprio Dutério. Porque Dutério, ele trouxe, como diz os padres dizem que Dutério trouxe muitas coisas da Igreja Católica. Então essas pessoas que saem batizando criança, os calvinistas, saem batizando a igreja calvinista presbiteriana, sai batizando criança de 12 anos. Por quê? Porque isso ele aprendeu de Dutério. Calvino que estava com Dutério o católico, porque Dutério diz aí as histórias que Dutério morreu odiando os judeus, né? E Dutério e Calvino, eles queriam tirar o texto de Tiago, eles queriam tirar, mas nunca conseguiram, né? Que é a salvação pela fé e obra. Eles queriam tirar e só deixar a salvação só pela fé, Calvino e Dutério, ok? Então as pessoas que seguem os pais das igrejas, que é Dutério, Calvino e outros aí, quer dizer, batizando criança de 12 anos que não tem realmente uma consciência adulta para levar a sério, né? E o que acontece é que essas pessoas, criança de 12 anos que se batiza, quando tiver na sua fase adulta, voltam para o mundo, né? Volta para o mundo e assim vai. Mas a questão não é essa não. A questão é que a palavra da Bíblia Sagrada é que Jesus não foi batizado com 12 anos. Essa é que é uma grande verdade, né? E ponto final, tá bom? Então, se você fizer pesquisa, sobre especialista tal, você vai ver que eles vão dizer para vocês que criança com 12 anos não vai ter plenamente a consciência que um adulto ele tem. A consciência realmente que uma pessoa de 18 anos, um jovem, ele tem. Então a mentalidade de uma criança de 12 anos é outra. É pensar realmente como criança e assim vai. Bom, mas não, eu conheço pessoa, tá? Eu conheço pessoa e sempre convivo e convivi. Conheço pessoa com 13 anos, 14 anos, 15 anos, até com 17 anos, que tem a mente ainda de criança. Tem a mente ainda de criança, né? Mas ela tem que ter a mente adulta, né? Mas tem pessoas que continuam sempre com a mente de criança. É você mostrando a verdade e eles não recusam porque mente de criança ainda, né? Então tem pessoas com 15 anos, 17, 16, que já tem uma mente realmente adulta, né? Nem todos é igual aos outros não, cada um, né? Aí, então o segredo é a mente, né? Uma mente realmente adulta, uma mente que vai pensar como adulta, é uma mente mais ou menos que eu boto assim um exemplo, né? Com 18 anos. A partir que completa 18 anos, aí já não é mais uma criança, é um adolescente, é um rapaz. Agora com 12 anos, já é uma mente né, uma mente ainda, que vai pensar como criança, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Ok? Então é isso. Então não se pode comparar Jesus, né, com 12 anos, comparando assim as crianças, não. Jesus ele veio, né, e Deus botou do seu espírito de sabedoria, inteligência. Não se pode esses homens querer misturar as coisas, não. Então o nosso exemplo que nós devemos seguir é Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi
batizado com 12 anos, não. Ele estava sendo preparado para chegar o momento realmente de ele se batizar já realmente adulto, ok? Adulto. Então as crianças são preparadas primeiro. As crianças são preparadas primeiro, desde pequena, desde os 12 anos, até chegar na sua fase adulta realmente. Aí realmente já se pode batizar, ok? Bom, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Então, essa mensagem que o Adventista da Novo Tempo respondeu para mim, não tem nada a ver, nada do que ele falou tem nada a ver, não tem nada a ver, né? Então Jesus, ele estava ensinando já, então não tem nada a ver com o batismo. O que eu estou falando é sobre o batismo. Então os adventistas, esses adventistas, ele nunca, né, afirma a verdade. O que eu falei para os adventistas da Novo Tempo é que Jesus não foi batizado desde criança, mas eles querem enrolar, enrolar as pessoas, irmão. Ele a todo tempo quer enrolar as pessoas, né? Uma pergunta tão simples, né, de ele falar, realmente é verdade, Roberto. Roberto, realmente é verdade. Jesus não foi batizado com 12 anos. Em vez de eles confirmar, não. Eles querem enrolar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? Mas os membros, né, adventistas, eles são enganados pelos próprios falsos mestres, né, pastores, né, adventistas. Então, nós temos que somente manifestar a verdade para os membros adventistas, né? Eles não têm culpa do engano que eles estão sendo enganados por falsas doutrinas, né, desses homens mestres adventistas. Bom, irmão, já está ficando de noite. Deus abençoe a todos e até mais.